Pronto, agora sim, estamos a postos para iniciar o webinar de hoje. E para quem não me conhece, o meu nome é Mariana Ferreira, estou em representação do Grupo Informador Fiscal. E o Informador Fiscal, em parceria com a PRA Raposo Sá Miranda e Associados, Sociedade de Advogados, realiza ao longo deste mês de julho um mês temático, portanto, um mês dedicado à temática da insolvência. E vamos disponibilizando de forma gratuita ao longo deste mês diverso conteúdo, portanto, artigos de opinião, esclarecimentos, tópicos em análise, tudo de forma gratuita. Disponibilizamos também ainda de forma gratuita todas as terças-feiras, como é o caso de hoje, webinars sobre diferentes temas. Tivemos uma semana passada e hoje temos um novo webinar com o tema PEV e RER, com a nossa oradora convidada, a doutora Andreia Damasio. Como já havia dito, é uma parceria com o PRA, Raposo Sá Miranda e Associados, a quem agradeço desde já a parceria durante este mês da insolvência. E antes de avançarmos para o webinar propriamente dito, eu vou referir que o Informador Fiscal tem um serviço de recuperação e insolvências. E o que é este serviço? Este serviço permite realizar pesquisas de registros ou processos de insolvências, receber alertas por e-mail sempre que surgirem novos registros de recuperação e insolvências relativas a processos ou entidades que definiu previamente no serviço. E este serviço encontra-se dividido em 4 níveis, podendo escolher aquele que mais se adequa à sua necessidade. Portanto, temos do mais básico ao mais avançado. E durante estes meses, não é? Portanto, até setembro, vamos ter disponível para quem quiser uma versão demonstrativa. Para pedir esta versão demonstrativa, terá de enviar um e-mail para o Informador Fiscal, para cliente@informador.pt, e nós fornecemos o código para poder então utilizar a versão demonstrativa do Serviço de Recuperação e Insolvências até setembro, ok? Portanto, até inícios de setembro. Quem quiser tem que nos enviar e-mail. Ainda de referir que depois, quem quiser adquirir, durante este mês, como é o mês da insolvência, teremos 20% de desconto no nível 1 e 2 e 50% de desconto no nível 3 e 4. Pronto. Agora, iremos então avançar definitivamente para o webinar, e é por isso que cá estamos. Quero agradecer desde já à doutora Andreia Damasio pela colaboração e pela disponibilidade em estar hoje aqui connosco para falar então sobre o PEV e o RER. Depois da apresentação da doutora Andreia, teremos então aqui o espaçozinho para esclarecimento de dúvidas. E agora vou passar a palavra à doutora Andreia. Muito bom dia e obrigada por estar connosco. Obrigada, Marina. Bom dia a todos. É com muito gosto que estou hoje convosco. Também quero, em nome da PRA, agradecer ao Informador Fiscal a parceria e a oportunidade que nos dá durante este mês partilhar convosco e com os associados todos estes temas que cada vez são uma preocupação das sociedades e também das pessoas singulares, se bem que durante este mês são vários os temas vários temas e várias temáticas, sim, que vamos partilhando de forma que possamos divulgar aqui algumas pragmáticas do ramo da insolvência, também alertar para as finalidades de cada um dos mecanismos judiciais e extrajudiciais que as empresas têm ao dispor. Alguns deles já implementados no seguimento da crise anterior e um mecanismo judicial que irei aqui debruçar hoje, que foi criado já no âmbito de combate a esta pandemia. E por isso, obrigada e poderão sempre contar connosco nestes temas e todos os outros, considerando as nossas especialidades. Então, o meu tema hoje é o PEV e o RER. O PEV e o RER são as siglas, basicamente, são as siglas do processo e do regime. O PEV é o processo extraordinário de revitalização de empresas e o RER é o regime extrajudicial de recuperação de empresas. O PEV é um processo judicial, o RER é um regime extrajudicial que decorre fora do tribunal, não é tramitado no tribunal.
Quanto ao PERF, o PERF é um dos mecanismos da família da recuperação, foi criado no final do ano passado como resposta aos sinais de instabilidade económico-financeira sentidas como consequência da pandemia Covid-19 e também foi um dos, esperamos que sejam implementados outros com outras finalidades, ou pelo menos com efeitos mais práticos, imediatos e mais convenientes, mas foi com esse objetivo que foi criado, de um processo de resposta rápida aos sinais de crise sentidas pelas empresas de forma e resultantes desta pandemia Covid-19. É um processo que é muito semelhante, é uma variante do PERF, que o PERF foi criado em 2012, de resposta também a um processo, o PERF também não irei debruçar muito sobre, não irei falar muito dele sobre aqui, porque será um tema que será abordado no próximo webinar, mas que é uma variante do PER, principalmente aquele PER na gíria chamado PER pré-aprovado, em que quando o processo é instaurado já o acordo de revitalização está aprovado pelos credores. Tem algumas vantagens, nomeadamente é um instrumento provisório tem um prazo de duração, desde o ano passado, novembro, e que vigora até o final do final do presente ano, e também tem aqui uma vantagem que é aplicável a empresas que já estejam em situação de insolvência, ao contrário do PER. A finalidade deste processo é destinada à viabilização da empresa que foi afetada pela pandemia e, através da aprovação de um acordo de viabilização, também obtido extrajudicialmente entre a empresa e os seus credores. É o quê? É um processo judicial, como tinha referido, de caráter excepcional, porque foi criado para este cenário de crise pós-pandemia ou na pendência de pandemia e é temporário, porque só então, como referi, tem uma duração até 31 de 12 de 2021. Pode ser usado e pode recorrer a este tipo de processo qualquer empresa que esteja em situação económica difícil ou em situação de insolvência iminente ou mesmo em situação atual de insolvência, mas decorrentes desta crise provocada pela Covid, mas desde que a empresa esteja em situação de recuperação, que demonstre ter os meios e as capacidades de recuperação. Este processo não é aplicável às empresas que, perante esta situação geral de situação económica difícil, esteja já ou tenha um processo especial de revitalização pendente. Aponto aqui, como referi também, mas aponto aqui as principais diferenças entre o PER e o PERF, em que tem basicamente o mesmo objetivo, que é recuperar, e em que a empresa devedora tente recuperar com a aprovação de um plano extrajudicial junto dos credores, mas o PER destina-se exclusivamente a empresas em situação de crise provocada pela pandemia. Trata-se de um processo temporário, de natureza extraordinária, aplicável apenas às empresas que tenham a sua situação, que vejam a sua situação afetada pelos sinais negativos da crise. Os prazos na sua tramitação são muito mais curtos e também é um procedimento muito mais simples e que tem prioridade, em termos processuais, tem prioridade no tribunal em relação aos mais processos urgentes, que são considerados estes processos, em relação ao processo de insolvência, ao PER e também ao PEAD. Quem é que pode recorrer em termos de quem é que pode aceder a este processo? As empresas, micro ou pequenas empresas, mesmo em situação de insolvência técnica, sem que tenham um processo de insolvência decretada, ou um PER ou um PEAD dependente, mas que demonstrem então condições de viabilidade e que, de acordo com as normas contabilísticas, apresentem um ativo superior ao passivo a 31 de 12 de 2019. São requisitos que serão depois apreciados pelo Tribunal quando a entrada deste processo na fase da tramitação legal junto do Tribunal. Como é que se inicia? É um processo judicial que dá entrada no Tribunal competente da sede da empresa
é feita e é instruído com o requerimento em que, além de outros documentos, os principais documentos a serem a constar e a instruir este processo, é uma declaração escrita e assinada pela administração da empresa, em que efetivamente sejam atestadas a situação económica difícil, mas que sejam também atestados e demonstrados, se possível, que a empresa reúne todas as condições para que seja viável, apenas necessita aqui do apoio dos credores e de tomar algumas medidas para recuperar. Também, outro documento é que seja feita a demonstração, seja junta e provada a situação patrimonial financeira creditícia da empresa, com a documentação, nomeadamente da lista de ações, da lista de identificação do património, do mapa de pessoal, toda esta informação geral que também é comum aos demais processos. Também um requisito essencial neste processo é que seja a junta a relação por ordem, a relação de credores por ordem alfabética, mas com a indicação de todos os domicílios, montantes, datas de vencimento, mas que seja assinada com uma data de não há mais de 30 dias pelo órgão da administração da empresa, portanto, a lista de certificado ao revisor oficial de contas. E também, inicialmente, para este processo, o processo tem que ser instruído com um acordo de viabilização, que é o acordo que efetivamente vai ditar o futuro da empresa, a recuperação da empresa, é o acordo que foi atingido e alcançado entre o devedor e os credores, com quem o devedor decidiu negociar, todos ou alguns, mas que acordo esse que tem que ser aprovado pelas maiorias exigidas nos termos da lei. Maiorias essas, não vou aqui especificar, entrar em pormenores, mas que têm dois critérios, ou com um terço dos créditos reclamantes, ou por mais de 50%, tem a ver com aquilo que for mais conveniente à empresa. Mas este acordo tem que ir já aprovado pelos credores que cumpram estas maiorias. O acordo de viabilização, ou o alcance deste acordo, é efetivamente o objetivo deste processo. É um acordo que tem uma liberdade de conteúdo, porque é um acordo que é alcançado pelo devedor e os credores com aquilo que for o melhor para a recuperação da empresa, as medidas principais para a recuperação da empresa, e passa também com a reestruturação do passivo, em que poderão, entre outras, ser previstas as moratórias, os perdões parciais, ou quase muitos deles totais, fracionamento de prestações, a redução da taxa de juros, também o reforço de capitais, a diminuição, muitas vezes a estratégia de redução dos custos, da estrutura de custos de estrutura e mesmo de produção, a conversão de créditos em participações sociais, também uma das medidas implementadas, e também um regime que está ao alcance também e cada vez mais usado na recuperação das empresas, e também muitas das empresas aproveitam mesmo este acordo de viabilização para aproveitar e para mudar um modelo de negócio também, e é aquilo que é a tendência, porque muitas das áreas de negócio foram atingidas, muitas delas já não têm um futuro que lá atrás, se calhar há 2 anos tinham, então as empresas, com vista a continuarem a trabalhar e a laborar, têm obrigatoriamente de se adaptar e mudar a estratégia do seu negócio. Uma das novidades deste processo, uma das vantagens, tem a ver com as implicações e com as vantagens que veio aqui trazer aos créditos tributários e aos créditos de segurança social. Estes 2 credores são credores que têm características de pagamento muito próprias, que estão tipificadas na lei, que são o pagamento máximo até de 150 prestações de acordo com, e isto tem a ver com o valor da dívida, sendo que a prestação nunca pode ser inferior a 1.020 se for superior a 51.000 euros da dívida. Então, é um cálculo, ou seja, neste tipo de credores nunca será previsto, nem nunca será possível o perdão de capital, são créditos indisponíveis, poderá sempre ser aqui tentado, e a lei prevê isso, a redução das taxas de juros até zero, até zero, consoante aquilo que irei falar de seguida, que é a vantagem que este processo traz, e consoante os planos prestacionais aprovados, porque foi uma destas possibilidades é que a lei prevê
a flexibilidade dos acordos prestacionais relativamente a estes créditos do Estado, em que as taxas de juros de mora podem sofrer redução conforme o número de prestações que forem admitidas. Por exemplo, 25% de 25% para acordos prestacionais de 70 e 350 prestações mensais. Claro que temos aqui 75% se a dívida for paga até 36 prestações, ou seja, quanto mais rápida fores pago, quanto menos prestações ficarem previstas, mais a percentagem de perdão de juros é admitida. É uma das vantagens e foi uma das novidades introduzida por este regime pelos processos e que para muitas empresas os créditos e as dívidas ao Estado são sempre uma preocupação, ou seja, também as devoluções. Em termos de processo, irei só aqui fazer de uma forma rápida apresentar os principais passos processuais. É que, como referi, para dar início e para que este processo produza os seus efeitos, é necessário então dar a entrada de uma petição inicial, é um termo mais técnico, uma petição inicial no tribunal, com todos os documentos que referi, e após a entrega destes documentos, o tribunal faz uma apreciação acerca dos mesmos, nomeadamente acerca da viabilidade da empresa, que não é vinculativo. Porquê? Porque de seguida faz a nomeação do administrador judicial provisório, que tem que dar o seu parecer sobre a viabilidade do acordo de reestruturação que foi junto ao processo e que, por sua vez, já tinha sido aprovado pelos credores. Após este parecer, é publicado também, após a nomeação, é publicada a lista de créditos no portal CITIV e do acordo de viabilização. Para quê? Para que também os credores possam, por sua vez, ver e verificar os créditos que foram considerados pela empresa inicialmente, porque não há aqui a fase das reclamações de créditos, e há um prazo para se impugnar os créditos e para que depois o Tribunal possa apreciar essa contestação e para depois, de sua vez, consequentemente, os créditos serem pagos ao nível daquele plano, e também para, no mesmo prazo, pedirem junto do Tribunal manifestarem o seu acordo, ou muitas vezes apresentarem o seu pedido de não homologação do acordo de viabilização, para que, de seguida, o Tribunal possa proferir a sentença da homologação acerca do plano. E tem prazos muito mais curtos em relação aos demais processos de reestruturação previstos na lei. Efeitos gerais deste processo, e que são efeitos que as empresas em situação económica difícil e já sufocadas na sua tesouraria, muitas vezes já com ações, confrontados e atacados com ações judiciais, em que vê os seus bens penhorados, os créditos penhorados. Um dos principais efeitos deste processo é, assim que é nomeado o administrador judicial provisório, a empresa não pode ser parte em ações judiciais que sejam instauradas pelos credores, ou seja, este despacho obsta a instauração de quaisquer ações judiciais contra a empresa. Todas aquelas que já estavam instauradas são suspensas, mesmo os processos de insolvência, e outro dos efeitos é a proibição, com a nomeação do administrador, os serviços públicos essenciais, a água, a luz, os telefones, tudo que está relacionado com os serviços essenciais e básicos da empresa, mesmo que existem dívidas, e tenham créditos reclamados e reconhecidos no processo para efeitos de pagamento ao abrigo daquele plano, não podem, com base nessa dívida, não podem suspender os serviços durante as negociações. Depois de aprovado o plano, os termos do plano e a decisão de homologação vincula a empresa e os credores, mesmo que não hajam reclamado os seus créditos ou participado nas negociações, e mesmo aqueles credores que possam aderir ao processo no prazo de 30 dias, querem participar e querem ter acesso ao processo e querem ser parceiros da empresa. Estes são os principais efeitos da homologação de um plano de recuperação, em que, após isso,
após esta sentença e este despacho, a empresa irá implementar as medidas, muitas delas são aquelas medidas previstas, irá implementar no seu dia-a-dia. A empresa continua a laborar normalmente apenas com o objetivo de recuperar e de cumprir as medidas que foram aprovadas. Também uma das novidades aqui introduzidas por este processo é os efeitos fiscais, ou seja, a homologação do acordo de legalização, desde que inclua a reestruturação de pelo menos 30% do passivo da empresa, permite também ter benefícios fiscais em CVD, FTS, Imposto de Selo e DMT, que são benefícios fiscais que já estão ao alcance das empresas que recorrem ao plano de insolvência com medida de recuperação, ou ao PES, e também aqui neste processo a empresa devedora tem essa possibilidade, esta vantagem. Outra novidade deste processo é o incentivo ao autofinanciamento, o que não é possível no PES. Aqui estimula o autofinanciamento, que é as garantias que forem convencionadas. Desculpa, eu referi que não é possível no PER, mas também é possível no PER estas medidas, e peço essa desculpa. Mas este processo, apesar de ser um processo extraordinário e temporário, também tem esta vantagem, que incentiva aqui o financiamento dos sócios, das pessoas relacionadas, dos acionistas, das pessoas relacionadas com a empresa, ou seja, concedem um privilégio em relação aos demais credores em todo o New Money, na injeção de New Money, que tenha com vista à recuperação da empresa. O mesmo acontece com as garantias. Todas as garantias que forem convencionadas no plano de recuperação entre a empresa e os credores, com a finalidade de proporcionar à empresa mais meios financeiros para desenvolver a atividade, estas garantias, mesmo que a empresa venha a ser parada insolvente no prazo de 2 anos a seguir por incumprimento ou por conclusão da devedora que efetivamente não consegue cumprir os termos do plano, no prazo de 2 anos, mesmo que a empresa venha a ser declarada insolvente, estas garantias mantêm-se a quem foram concedidas no processo. De uma forma rápida, apresentei o PEF, é um processo que, como referi ao longo da apresentação, que tem como algumas características vantajosas, nomeadamente uma empresa que está em situação de insolvência já, com a possibilidade e que demonstra ainda ter capacidade de recuperar, por ter atividade, porque não tem acesso ao crédito, mas tem atividade e tem os meios, tem um mapa de trabalhadores todo ele especializado, poderá recorrer ao PEF como medida de recuperação, desde que essa instabilidade ou essas dificuldades decorram dos efeitos da pandemia. O RES é um regime extrajudicial de recuperação de empresas, não é um processo judicial, que já está em vigor desde 2018, que foi implementado no âmbito do programa Capitalizar. É um procedimento que decorre na Conservatória do Registro Comercial. Tudo ele decorre de uma forma extrajudicial entre a devedora e os credores, um ou demais, conforme for o objetivo da empresa. Tem como principais características e convenientes a confidencialidade. É um regime que poderá ser apenas previsto e alcançado um acordo alcançado com a empresa e um dos credores. Quer dizer que a empresa que tenha 2 ou 3 grandes credores ou apenas um deles poderá estipular e poderá prever uma recuperação apenas com esse credor. É esta principal, ou seja, quando o objetivo final da empresa não é recuperar todo o passivo ou reestruturar todo o passivo, apenas parte dele. Não tem, como referi, e como características do PEV e também do PES,
o acordo que surgir das negociações encetadas no âmbito deste regime não vincula todos os demais credores que não participaram neste acordo ou neste protocolo de negociações. É um procedimento extrajudicial, como referi, que corre junto da Conservatória do Registro Comercial, é voluntário porque as partes são livres de se sujeitar ao mesmo e é aplicável apenas a empresas em situação económica difícil ou em situação de insolvência meramente iminente, mas que também, mais uma vez, aqui demonstrem ter capacidade para recuperar. E também tem como objetivo alcançar um acordo de reestruturação empresarial com vista à manutenção da atividade. O acordo consiste na proposta de reestruturação do passivo da empresa com o objetivo de alteração da composição das condições do ativo e do passivo ou qualquer outra medida de estrutura do capital e também, ou uma combinação deste com outras medidas, tal como eu referi no PEV, que passa muitas vezes por adaptação o reajuste das taxas de juros, o perdão o efeito de capital, ou mesmo a adaptação do negócio, pode passar também incluindo pela venda dos ativos da empresa. Ou seja, como referi, é livre também, o acordo de reestruturação é confidencial, mas também é de livre de acordo entre as partes, poderá ser acordado aquilo que for o melhor para a empresa. Pode recorrer também a este regime as empresas, as sociedades por cotas, universais por cotas, sociedades anónimas e empresários em nome individual. Não podem recorrer a ele as pessoas singulares que não sejam titulares de empresas. Como é que se inicia este processo, ou este regime? Inicia-se com a assinatura de um protocolo de negociações entre os devedores e os credores, todos ou alguns deles, quem faz esta escolha é o próprio devedor, em que entre as partes é subscrito um protocolo que é depositado na Conservatória do Registro Comercial. Há aqui uma particularidade em que, para que seja admitido este regime, os credores subscritores deste protocolo têm que representar pelo menos 15% de créditos não subordinados, que são os créditos das pessoas relacionadas, sócios, administradores, acionistas, e que sejam correspondentes a 15% do passivo da empresa. Qual é que é o conteúdo deste protocolo? É estabelecido livremente também pelas partes, mas terá que fazer a identificação completa do devedor e dos credores participantes e também dos seus representantes para efeitos do processo, do regime. É previsto o prazo máximo para as negociações, o limite são de 3 meses, as negociações são de 3 meses. É identificado o passivo total do devedor, também será e tem que prever obrigatoriamente a responsabilidade dos custos inerentes ao processo negocial, que é da assessoria técnica, financeira e legal, porque será sempre apresentado um plano, existem sempre questões técnicas e jurídicas associadas a estes processos de reestruturação. E também é também previsto neste protocolo o acordo relativo à não instalação pelas partes contra o devedor de processos judiciais de natureza executiva e de processos judiciais que visam atingir aqui os bens da empresa. Este, se calhar, será sempre se a empresa decide avançar este regime, um dos objetivos também é este, é que oculta que o credor tem ações judiciais contra a empresa e pretende reestruturar e pretende suspender estas ações, e isto é um meio de resposta. Além daqueles documentos, outros documentos também, documentos gerais da empresa, como a certidão de registro comercial, as contas de referente aos 3 últimos anos de exercício da empresa, também tem que haver um detalhe do passivo, tem que haver a identificação dos processos judiciais e se estes documentos não forem juntos, o devedor terá que justificar a não apresentação dos documentos que não forem juntos. Os efeitos. Após o depósito do protocolo das negociações, os credores não podem desvincular-se do compromisso que foi ali assumido antes do decorrido prazo das negociações, mas podem, a todo o tempo, cessar a participação.
Existe aqui a suspensão das ações executivas instauradas pelo devedor e diligências de penhora que tenham aderido ao resto, ou seja, este efeito é apenas em relação às ações que forem instauradas pelos credores que subscreveram. O credor que não quis participar, não foi chamado pela devedora a participar no alcance deste acordo empresarial, decorre normalmente, nem sequer é atingido pelas medidas de recuperação, nem as medidas de pagamento previstas neste acordo. É decretada também a suspensão do processo de insolvência, apenas se a insolvência não tenha sido decretada, e também aqui a assistência do PEF, os fornecimentos de serviços essenciais durante as negociações, mesmo que existem créditos a favor destes fornecedores, não podem ser interrompidos o seu fornecimento. As negociações, como referi, é uma fase do processo, que tem uma duração máxima de 3 meses. O protocolo pode ser sempre alterado, mas desde que seja com o consentimento das partes. E no âmbito destas negociações existe sempre a possibilidade do devedor de pedir a nomeação do mediador de recuperação de empresas, junto do IAPMEI, que é o mediador de recuperação de empresas. É uma figura, passa a expressão, semelhante ao judicial provisório, que tem o objetivo de controlar, de acompanhar as negociações entre os credores, de mediar. E pode ser requerido logo no início, como também a tendência das negociações. Também como melhor controle das negociações existentes, e também justifica-se isso a nomeação deste credor líder, de acordo com o número de credores e também com o passivo da empresa. Porque os credores podem designar um credor líder, assessores financeiros e legais, ou acordar a nomeação de uma comitê de credores, com vista sempre a controlar a atividade da empresa. Tem a função aqui de fiscalizar se efetivamente a empresa tem capacidade ou não de executar o plano que estão a tentar desenhar. Em relação ainda aqui às negociações, há a particularidade de 2 credores. Os credores públicos, inclui aqui a Autoridade Tributária e Segurança Social, e os trabalhadores e organizações representativas dos trabalhadores. Estes credores, mesmo que tenham a sua dívida reestruturada e que não façam parte diretamente do acordo ou que sejam atingidas pelas medidas de recuperação e de reestruturação do passivo que forem alcançados entre o devedor e os credores, estes credores têm que ter sempre conhecimento do teor inicialmente que a empresa iniciou e do teor do plano. No curso das negociações, o devedor deve apresentar sempre um diagnóstico económico e financeiro que permita aos credores envolvidos conhecer os pressupostos nos quais se baseia o acordo de reestruturação. Este diagnóstico económico e financeiro basicamente está disponível no site do IAPMEI, em que é um formulário em que a empresa insere determinados dados valores, números, tudo o que está relacionado com a empresa, de faturação, ativo passivo, e que é feito um diagnóstico, tem variantes que, pela leitura do diagnóstico, é possível alcançar se a empresa está ou não numa situação económica, está ou não numa situação de insolvência técnica. E encerradas estas negociações, é depositado o acordo de reestruturação na Conservatória do Registro Comercial, em que termina com o depósito da declaração de que existem condições ou não para prosseguir. Ou seja, encerradas as negociações, existem 2 caminhos possíveis. Ou se alcançou o acordo, ou não se alcançou o acordo e o processo, o regime ficará sem efeito. Em caso de aprovação, como referi a um procedimento, sendo uma das características deste regime um procedimento voluntário, cabe ao credor votar favoravelmente ou não de acordo com as suas expectativas em relação ao acordo, em que o acordo aprovado só produz efeitos em relação aos credores que tenham aderido ao REP e tenham aprovado o mesmo, não é pelo facto de terem aderido inicialmente e depois não concordarem com o conteúdo do plano que ficou vinculado pelo processo.
e depois de aprovado o acordo, o acordo de reestruturação produz efeitos na data do depósito, que é, que é efetuado na Conservatória do Registro Comercial, e podem incidir sobre as garantias pré-existentes, sobre as novas garantias, sobre os processos judiciais em curso, sobre a reestruturação societária, a resolução de negócios, com efeitos fiscais e também tendo aqui a articulação com o PER, porque, ou seja, basicamente esta fase que, após a aprovação, é feita a implementação das medidas que forem aprovadas e aceitas pelos credores. Em caso de falta de acordo ou incumprimento do mesmo, falta de acordo, não existe acordo, a empresa continua a sua situação económica difícil, será certamente que terá que recorrer a outro tipo de mecanismos de recuperação muito mais abrangentes ou muito mais eficazes, no ponto de vista da universalidade de conseguir atingir com aquele plano a recuperação. O incumprimento do processo, em caso de incumprimento de aprovado depois incumprido, não determina as medidas de reestruturação implementadas naquele regime, não determina a invalidade das demais obrigações deles correntes perante o mesmo ou pelos credores, perante nem a afetabilidade dos atos que foram ali previstos ou praticados. Existe aqui uma questão que muitas vezes se coloca, que se a devedora poderá recorrer mais do que uma vez a este regime. E pode, desde que o acordo anterior, desde que o novo acordo não afete o acordo anterior. Pronto, termino a exposição aqui, a pequena explicação das vantagens, das finalidades destes dois regimes de recuperação que estão disponíveis para as empresas que nesta fase se envolvem nas dificuldades financeiras e que são dois regimes um pouco mais leves do que o PER e o plano de insolvência. Estou ao vosso dispor por qualquer questão que entendam alguma dúvida. Obrigada. Obrigada, doutora Andreia, pela apresentação. Portanto, já sabem, podem colocar agora as vossas questões e para o fazer, podem fazê-lo na secção de bate-papo ou então na área reservada para perguntas e respostas. Antes, para já não temos nenhuma questão, portanto vamos aguardar aqui mais um bocadinho e antes disso eu vou voltar, portanto, à informação que dei inicialmente. Portanto, nós estamos com um mês dedicado à temática da insolvência, em parceria com a PRA, Raposo Sá Miranda e Associados, quem agradecemos uma vez mais esta parceria durante este mês, portanto estão a fornecer diverso conteúdo que podem ver gratuitamente através do site do Informador Fiscal, podem ainda fazer o registro no Informador Fiscal e também durante 7 dias aceder a outra informação que vamos disponibilizando também para os nossos subscritores. Portanto, é só uma questão de aceder a www.informador.pt e, portanto, verificar o conteúdo que vamos disponibilizando diariamente. Ainda de referir que dispomos também de um serviço de recuperação em insolvências, que é o SRI, que durante este mês, portanto, poderá utilizar a versão demonstrativa, aliás, durante este mês, isto é, até setembro, pode utilizar e para isso só tem que enviar um e-mail para cliente@informador.pt e pedir que seja fornecido este código para a utilização da versão demonstrativa, para poderem descobrir todas as funcionalidades que este serviço pode oferecer. Não havendo questões, iremos encerrar o webinar de hoje. Relembro uma vez mais que o webinar ficará disponível no nosso canal do YouTube, para depois poderem reverem, ou ver, ou rever, não é? Portanto, quem chegou também um bocadinho atrasado poderá ver desde o início. Ficará também na nossa página do Facebook. Qualquer outro tipo de questões relacionadas com estas temáticas que vamos passando também aqui nos webinars, podem falar diretamente também com a PRA, Raposo Sá Miranda e Associados, que certamente estarão disponíveis para ajudar com qualquer tipo de questão que tenham relativamente às insolvências.
Portanto, se pretenderem que façamos a ponte com a PRA, também podem entrar em contato connosco e nós fazemos a ponte depois também com a PRA para que os especialistas possam ajudar com qualquer tipo de questão que tenham. Não havendo questões, vou então dar por encerrado. Uma vez mais agradecer à nossa oradora convidada, a doutora Andreia Damasio, pela disponibilidade e pela apresentação que fez connosco e pela excelente colaboração que tem feito. E muito, muito obrigada. Um bom dia a todos. Obrigada. Obrigada a todos e bom dia. Muito obrigada, doutora. Um bom dia a todos os Obrigada. participantes e até uma próxima. Obrigada. Obrigada.